Oi, nós somos a Verela e Vai Vênus, e esse é o Faixa a Faixa do Divino. É engraçado porque essa letra, eu acho que ela inicia o álbum e ele mostra um pouquinho assim do que vai ser o álbum. Então essa letra começa dizendo: meus ossos doem, igual o frio que eu sinto dos pés da cabeça, eu vou dormir, sinto que não descanso mais. E quando eu escrevi essa música, eu acordei no meio da madrugada, eu dormia numa cama muito ruim e tinha uma janela gigante do meu lado que sempre dormia com ela aberta. E aí realmente eu acordava com os ossos doendo, sentindo muito frio, igual a música conta. Então é um álbum bem literal, são sentimentos bem reais, assim. E, enfim, eu acho que isso se demonstra, assim. Eu acho que ela já começa na distorção, trazendo um começo diferente do que, por exemplo, a gente trouxe no EP, né? Não é mais aquela linearidade, já começa com um punch maior e eu acho que essa agressividade está presente no álbum inteiro. O que eu acho muito interessante em relação à produção desse álbum e a nossa escolha de arranjo é que os instrumentos eles vão sendo apresentados um de cada vez, né? Então, primeiro com baixo, bateria, depois com guitarra, mas com a intensidade que eu sinto que manifesta muito bem, né? E resume muito bem a intensidade e a visceralidade do álbum. Falando um pouco sobre guitarra, acho muito legal como nessa música dá pra perceber muito bem os timbres, né? A diferença dos timbres entre eu e a Lua. Então dá pra você ouvir muito bem qual é a minha guitarra e qual é a guitarra da Lua. Apesar de você não saber qual é qual, às vezes mas é completamente diferente. Então dá pra ver que são duas pessoas que tocam de maneiras distintas, têm timbres completamente distintos. E, enfim, tem a questão do que uma guitarra tá na esquerda, outra guitarra tá na direita. Pra descobrir é fácil, né? Só ver quem toca melhor e quem toca pior. Exato, então se você ouvir uma guitarra e gostar mais, provavelmente sou eu. É... Foda-se você. Sua casa e seus brinquedos, mano. Mas enfim. E também as escolhas de som também. Nessa aí a gente escolheu umas. O baixo e a guitarra usam distorções que são o mesmo efeito, basicamente, né? Então faz uma estética sonora muito parecida, é muito interessante. Tem uma coisa legal também, né, sobre a bateria do Meu Coração Bate Rápido, e aí ele faz tudo no bumbo, né? E muito foda isso. A gente inclusive falou isso no saque. Mas assista o saque. É legal. É legal. Às vezes é legal. Sim, eu também acho. Que tem um impacto muito grande a bateria com o baixo entrando distorcida assim. Tipo, a pessoa ouve e já acha, caralho, tem baixo com fuzz, tem baixo distorcido. E eu acho que exala muita personalidade. Os instrumentos entrando um de cada vez também, acho Mas massa. tem uma coisa, também, de fato, quando a gente começou a fazer as primeiras setlists, o Ávila e eu, a gente gosta muito de Pink Floyd, né? E aí eu acho que ele trouxe a ideia da gente começar, eu acho que ele tava assistindo muito live em Pompeii, e eles tocam no setlist do álbum. Eu acho que ele teve essa ideia de começar do jeito que o álbum começa e terminar do jeito que o álbum termina o show. Sim. Que nem várias bandas fazem, tocam um álbum ao vivo de uma vez. Sim. Tá ligado? Ray? Eu acho que é uma música com bastante pegada, bastante presença, então pra começar um show já dá aquele impacto. E o breakdown dela também no final, ele já é um resumo do show. Eu sinto que o Choro é um resumo do show. Saca? Ele tem uma variação dinâmica que sumariza tudo. Eu acho que é uma oportunidade boa de dar aquela primeira arrepiada no show pra galera, cara, sentir a energia, assim. E aí? Quando eu escrevi a letra de Medusa, eu tava procurando terminar esse conceito do álbum onde a gente colocaria várias entidades, assim, sabe? Medusa, deusa, anjo, sei lá, esse tipo de coisa. Né? Enfim, você já sabe. Figuras místicas aí. E aí, enfim, o Medusa, ele chegou com uma ideia da Sofia, que trabalha com a gente. Eu virei pra ela, eu tava no chão do quarto dela, eu virei pra ela e falei: ô, fala uma deusa, um negócio assim pra eu colocar, escrever aí. Aí ela: Medusa é mó legal. Aí saiu Medusa. Acho que a metáfora de se sentir amedrontado pelos olhos de alguém que, enfim, você não consegue ter aquela comunicação clara, é meio que a proposta da música. Aquela pessoa que você não consegue conversar, porque é assustador o jeito que ela te olha. E aí acho que eu fiz essa metáfora com a Medusa aí. Em relação à instrumentação da Medusa, a bateria, né, somando o que a Lua falou, né, em referência à Medusa, de ser a criatura da mitologia grega que paralisava com o olhar, transformava em pedra. Então você percebe que tem vários momentos em que a bateria ela vai dar um stop ali no começo, na introdução, em vários momentos. Então tem essa ideia de petrificar o ritmo durante um momento. E ainda com relação a essa questão da brincadeira de sons e mitologia, eu acho que essa questão da pausa e continuação, essa música ela tem muita essa brincadeira entre o silêncio e a música em si. Tem muito dessas, tipo, ela tem uma cadência que ela é cheia de vou, não vou. Eu acho isso muito da hora. Mas vai? Vai, né? Então tá bom. Acho muito interessante como Medusa soa no ao vivo. Eu acho que quem cola nos shows e assim, enfim, assiste a gente,
percebe que a gente vai ter que fazer em 4, geralmente, tudo que a gente gravou, né, no álbum. Então, a gente tem que adaptar algumas coisas, né. Eu mudei algumas coisas no ao vivo do que estão no álbum, porque não dá pra tocar 3 guitarras ao mesmo tempo, né. Fazer no agudo, fazer no grave, enfim. Eu acho interessante porque deu outra cara pra música. Eu acho que a energia do ao vivo pra energia pro álbum são diferentes e tudo bem. E aquele E- solo ao vivo que você fez no João Rock? Às vezes a gente estende ela pra tocar solo quando eu consigo tocar no público, com um transmissor, cabo Bluetooth. Então, é uma história muito louca de uma viagem que eu fiz pra Túcia uma vez. E eu e o Ávila, quando eu voltei, a gente acabou. A gente queria escrever sobre um cara que a gente conheceu lá, um produtor musical. Sim. E, enfim, a gente também não teve muito mais contato com ele. Então é isso, a história é meio que sobre isso. Eu nunca falei muito sobre, mas é isso. Então eu e o Ávila, a gente escreveu essa letra, ele escreveu uma parte da letra, eu escrevi a parte do refrão também no começo. O riff também, eu trouxe. O riff é inspirado no Mr. Sandman das Cordettes. E o. É do Bicho de Sete Cabeças. Então. É do Zé Ramalho, Então a gente tem essas influências aí nesse som. Eu acho que tem um pouco de punk, assim, mas também não é punk. Eu vi um comentário no YouTube muito legal que fala que essa música é um metal que não é metal. Então também tem isso, eu acho que eu cresci ouvindo muito Megadeth, essas coisas, então também me ajudou. Essa foi uma das primeiras músicas que a gente tocou com banda, né? Como banda. Foi a primeira autoral que. Não, Foi uma das primeiras autorais Foi que a a gente primeira trouxe. Sim, mas antes disso, tipo, mas no seu primeiro ensaio com a banda, Ego. a gente levou o riff, a gente não tinha muita coisa. Tanto que tem umas coisas no celular de eu tentando terminar a música e ia fazer uns negócios, mano, nada a ver, meio. Uma bosta. Ficou uma bosta do caralho, só ficou diferente, agora era mais metaleiro. E aí a gente terminou a música na casa da Ray, um dia que a gente tava todo mundo lá. Aí eu contribuí com um pouco da letra, a Lua, enfim, entrou no flow de escrever o resto e foi isso. Foi bem da hora. Com relação ao baixo, eu quis trazer a ideia de contraponto, que é muito presente na música clássica. Por exemplo, a guitarra, ela tem a sensação de que ela tá indo pra um lugar e o baixo ele tá fazendo exatamente o caminho inverso. E essa é a ideia daquele riff do tararararararuru. E ela tem uma parte que é engraçada, que ela chega a ser quase um disco, um swing, mas ainda é rock, e eu acho isso muito da hora. Ego é a música que, em relação ao ritmo, ela tem mais bumbo reto, né? Bumbo com caixa. Eu sinto que o bumbo, quando você toca direto ele, é uma forma de reafirmar algo. Então, a ideia foi trazer essa entonação de ego mesmo, de algo tipo, tô aqui, presente. Mano, muito interessante. Uma coisa muito interessante sobre o Bumbo é que a gente na produção teve um dia que eu fiquei. Perdão. Teve um dia que eu fiquei até 1h da manhã no estúdio com o Raul e com o Melo, os produtores. E aí teve um dia que tava eu com o Synth, assim, e aí tava meio resenha, assim, tipo, vamos produzir, vamos ver o que dá. Eu tava gravando uns pianos pra Anjos, e aí eu falei, abre a sessão de Ego, por favor. A gente abriu a sessão e eu gravei todos os 808, fazendo a harmona do baixo no bumbo do Caio. Então, se você ouvir, tem o 808, um baixo elétrico, fazendo todo o bumbo do Caio, que eu gravei fazendo a harmonia da música, que é o baixo da Ray. Então, é bem louco. A gente dobrou, assim, dá esse grave pra música muito, muito sinistro, assim. Ego é um statement. É o jeito que a gente queria chegar com esse álbum novo. E essa nova fase da Venere também. A gente tá diferente agora, a gente não é mais aquilo, a gente mudou. E é isso. Eu acho que essa é a melhor forma de mostrar essa diferença, esse impacto. Tá Acho que ligado? o nome por si só já é uma coisa mais impactante, né? Então, tipo, já é uma primeira impressão. Sim. Deusa é sobre uma grande paixão. Eu acho que essa música segue sendo a que eu mais me empenhei, assim, pra conseguir colocar sentimento. Acho que essa é a alucinação, provavelmente. Que eu tava mais sentindo aquilo quando eu escrevi. Então, é uma música que eu gosto muito, mas acho que a gente conseguiu transparecer muito na produção dela o sentimento, assim, era algo muito grandioso. A letra pra mim era grandiosa, o sentimento era muito grandioso. Então a gente colocou isso na orquestração dela, sabe? Com os backing vocals, a gente deixou um negócio endeusado mesmo. Então, essa música ela é muito especial, tanto é que ela foi o último single, porque a gente realmente acredita que essa é a música do álbum, assim, que mais define a Venere. Então, acho que é nesse caminho, assim. E aí, bom, é isso. Eu acho que sobre a composição dela, ela tem fases, né? Ela expressa muito bem a harmonia, expressa muito bem o que a letra tá dizendo. Eu acho que o clímax do refrão também ele muda, né? Eu começo dizendo você é uma deusa, e aí no refrão eu digo você é minha deusa. Então
Acho que sobe a oitava também, então. Acho que é meio que isso. Eu estruturei essa música na época pra ser grandiosa, assim. E hoje em dia, pra mim, quando todo mundo canta ela no show e, enfim, tem 500 pessoas cantando essa música, sou eu no meu quarto cantando ela ainda. Então, acho que Deus é isso. Também acho que a questão que você falou de grandiosidade tem quase uma coisa meio de igreja, assim. Imaginar uma catedral muito alta, assim, ressoando uma mesma coisa. Eu acho que essa é a ideia dessa música, de soar grande com... Imaginar que tem muitas vozes cantando junto, que foi no coral. O ritmo de Deusa também, a gente quis fazer algo muito ritualístico, né, que desse essa sensação de adoração na música. O refrão também mantendo a bateria bem reta, com bumbo e caixa só, para evidenciar esse clima de veneração. Né? Eu acho que Deusa resume muito bem a Venera, define muito bem o álbum, porque tem a ver com venerar algo. Né? E evoca bastante o nome da banda também. Eu gosto muito de Deusa porque foi um solo que saiu na hora, né? Eu não tinha escrito um solo, diferentemente de outros sons que a gente fez, tipo Alucinação Infinita. E aí eu fui testando lá com os produtores alguma coisa. Eu realmente quis refazer o solo na hora, né? Pra justamente evocar esse momento de emoção no solo, que tem muito a ver com a própria emoção que a gente quer transmitir em conjugação com a letra. Foram alguns takes, enfim, foi um solo improvisado, então foi conjugação de algumas ideias feitas na hora. Ela é uma música sobre amor. Acho que muita gente se identificou porque é uma música muito identificável. Então, a gente fez essa balada como... A gente precisava de uma balada de amor, eu acho, assim, no álbum. E ela foi uma música que se encaixou muito, assim, na história do álbum. Então, é uma música muito legal por causa disso, eu gosto muito dela. E, enfim, foi muito legal como a gente viu o andamento dela, mesmo ela sendo tão simples, assim. Então, acho que tem muita referência, essa música tem muita referência, tava vindo muito na época Beatles, tava vindo muito na época esse tipo de coisa, que também eu ouço hoje em dia, mas dá pra ver nas sétimas ali, nas coisinhas, nos lickzinhos que eu escrevi ali, sabe? E, enfim, eu acho que é isso, é uma música que é muito... Eu escrevi ela muito das referências que eu gosto, assim, que eu cresci ouvindo, e a harmonia transparece bastante isso. E, enfim, é uma harmonia, eu acho que bem Lua Dutra, assim. Então, é uma harmonia bem Lua Dutra. E, enfim, essa questão de começar ela grave e depois ir pro agudo é algo que coloco em muitas músicas também. Então, essa música é uma composição bem minha, assim. Acho que é bem eu. Eu gostei de escrever essa música, foi muito legal. Esse baixo eu me inspirei completamente em Paul McCartney. Se você olhar bem a linha, é uma coisa bem na linha de Something. Eu procurei fazer uma linha do baixo bem melódica, que fizesse algo que... Quase uma referência a uma dança que essa música provoca, assim. E eu acho bem legal porque o álbum trabalha muitas nuances, muitos sentimentos. E se fosse categorizar essa música, seria tipo ponto alto no sentido de emoções, de felicidade. É quando a pessoa tá extasiada naquele momento de paixão, de amor. E ela tá vivendo como se fosse um sonho, sonhando com aquilo, vivendo aquele amor perfeito, idealizado. E eu acho que nesse sentido é o momento, o ápice do álbum na questão felicidade, digamos assim. E ritmicamente também a ideia foi suportar bastante a letra sem complicar muito, né? A prioridade ali é a mensagem. Então a bateria, né, junto com o baixo, acredito, ela serve muito mais para dar o chão para a mensagem ser passada de uma forma clara, né? Clara, bela e gloriosa, que eu acho que Anjos tem essa vibe. Novamente, as referências de nós acho que são todas as mesmas para essa música, né? As minhas guitarras que eu gravei, eu me inspirei muito em como a guitarra era gravada nos anos 60, né? Então aquele efeito Leslie, que é aquela caixa que faz assim, né? E dá aquele efeito que parece um chorus, mas não é. E tem uma curiosidade legal dessa música, que no final dela tem sinos, né? Tocam sinos e pessoas falando, que foram sinos que eu gravei em Liverpool, né? A cidade dos Beatles, na igreja em que eles se conheceram. E inclusive é uma igreja que tem o túmulo da Eleanor Rigby, né? Do Eleanor Rigby, que é inspira uma música dos Beatles, muito legal. Eles dizem que não, né? Eles dizem que não, mas puta merda, né? E é isso, foi gravado lá, então deu uma mágica pro negócio, né? Tipo, a nossa banda que a gente gosta muito e que tem tudo a ver com essa música, tava lá de alguma forma, entende?
A gente também teve os backings nessa música, como teve no resto do álbum, mas eu acho que tem horas que os backings oitavam a minha voz e isso deixa com aquele ar angelical, e isso é muito legal. Não tem muitas bandas que hoje em dia, assim, que colocam tanto assim os backing vocals e eu acho isso muito sinistro. A gente tinha muito medo de deixar brega, assim, a parada. Meio. Sertanejo, naquelas baladinhas muito básicas. Too much, baby. E, tipo, ficou legal, assim, ficou bem diferente. Então, acho que isso caracterizou muito o sentimento do álbum, assim, de lembrar o que é o divino. Os backings, assim, são bem presentes. Então, Prelúdio é uma música muito louca, assim. Eu escrevi essa música quando eu tava em casa, tinha outras pessoas na minha casa e eu não conseguia me comunicar com elas porque minha mãe tava no hospital e num período muito sinistro, assim, e aí eu não conseguia falar o que eu tava sentindo. Simplesmente não saía palavras da minha boca, eu não conseguia abrir a boca e falar. Então, pra tentar me comunicar com elas, eu escrevi Prelúdio pra tentar explicar o que eu tava sentindo, tentar falar, porque eu não conseguia soltar palavras da minha boca. E aí, obviamente, elas não entenderam o que eu queria dizer. Mas, enfim, aí eu guardei essa música, né, essa composição, ela ficou. E aí a gente percebeu que ela se encaixava na próxima música que a gente vai falar. Ela se encaixava nessa próxima música. E a gente chamou ela de Prelúdio, deu um nome pra ela. Ela tem uma letra, não sei se vocês sabem disso. Ela tem uma letra, mas, enfim. A gente deixou só com piano instrumental. E é um momento bem emocionante, assim, porque eu acho que antecede a música mais sinistra do álbum. Então, é isso. Com relação à alucinação no geral, eu lembro quando a Lua mostrou no primeiro ensaio essa música. A gente tava ensaiando normal, falou, tem uma música que eu vou mostrar pra vocês. Aí a Lua chegou no ensaio com alucinação, e eu lembro que ela começou a tocar no piano, e eu comecei a chorar, e essa música, basicamente, toda vez que a gente toca ao vivo, eu choro também, porque essa música, pra mim, é a minha favorita, é a mais especial do álbum. Ela inteira tem uma levada quase um 3x4, uma valsinha, assim, e eu busquei representar isso bastante no baixo, no tum, 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 bem marcadão, assim. E, bom, é a minha música favorita, eu acho que é a música mais completa na questão musical, tem todos os elementos, tem toda essa diversidade de cores, de camadas que a gente quis adicionar. Provavelmente uma das músicas que mais deu trabalho, porque a gente realmente quis colocar muitos elementos diferentes, vários instrumentos. E pra mim essa é a música que mais define o álbum musicalmente. Alucinação Infinita também é minha faixa preferida. E, cara, ela tem muita coisa que a gente botou, tipo... antes do solo a gente colocou uns efeitos de shhh, assim, que eu pedi pro Raul colocar. No começo tem um montão de som esquisito que eu gravei também fazendo viagem, tipo, mano, sons de instrumentos indianos que eu achei em museu, e eram aqueles museus que você pode, tipo, tocar nas coisas, tá ligado? E eu falei, mano, eu vou gravar isso pra colocar no começo de Prelúdio, porque é aquela bagunça, né? E, enfim, eu acho essa música liricamente linda, gosto muito dela de verdade, acho que ela é a que mais exala emoção pra mim, pessoalmente, é a que mais me toca. E eu acho que o solo dela foi um dos solos que eu escrevi, que eu pensei, que eu, enfim, dediquei bastante tempo pra que saísse legal. Acho que eu gravei, ela tá com são 3 guitarras tocando ao mesmo tempo, se eu não me engano. São guitarras diferentes também, então eu não só dobrei as guitarras, mas como tripliquei elas, digamos assim, pra ficar bem grande, né? E, enfim, acho que é isso. Na bateria também eu quis trazer essa vibe tanto circense quanto fantasiosa. A música, como a Ray falou, ela segue esse ritmo de valsa 3x4, só que ao mesmo tempo com uma... É épico, saca? Esse som ele tem esse tom épico do solo, da harmonia, da melodia, de um sentimento épico, né? Ele é irreal. E ele é uma música que tem bastante variação dinâmica também, né? Tanto de entrada de instrumento, quanto de mudança de ritmo. E aí, chegando no final, que a gente sempre espera o momento do solo, né? Do tom, tom, tss, tom, tom, tss, que é quando cai o piano, parece. E aí ele volta, exato. É como se o piano caísse 2 vezes e voltasse, tipo, numa... Aquela parte do solo. Exato. Não, essa parte tá todo mundo arrepiado no palco tocando e... sei lá, eu acho que é o clímax do álbum, é o clímax do show também. Quando a gente faz isso ao vivo, né, eu tenho a impressão que, sabe, quando tá, tipo, numa banda de orquestra e, tipo, todo mundo batendo assim junto. Exato. Pra mim, essa é a sensação que a gente tem. A gravidade caiu ali. Exato. Bom, sobre Alucinação, ela é uma música que tem uma história engraçada sobre a composição. Eu não me lembro muito bem como eu compus. Na verdade, foi durante uma trip ácida, assim.
E aí, enfim, eu coloquei o gravador em cima do... Parece mentira, né? Parece história de... Sabe aquelas histórias, tipo, porque o John Lennon, mano... Foi muito louco. Eu coloquei o gravador em cima do piano. Aí eu sentei no piano, toquei a música, cantei a música e escrevi ela numa só. Então eu peguei ela do começo ao final, do jeito que é hoje em dia. Com letra, harmonia, enfim, tudo. E escrevi ela de uma vez. E aí eu não... Como eu tava naquela trip maluca, eu nem percebi que eu tinha feito isso. Eu só achei que eu tinha improvisado uma música, tipo, tá bom, cantei um monte de coisa. E aí eu tirei assim do gravador, deixei lá no meu celular. Isso, sei lá, 2 anos atrás. E aí eu fui, deitei na minha cama, dormi. No outro dia eu acordei e esqueci que eu tinha feito essa música. Não lembrava. E aí, depois de um tempo, a gente falou, pô, a gente precisa de música pro álbum. Isso quando a gente tava começando a banda. Falei, vou procurar nas minhas notas que eu tenho. Aí eu descobri que eu tinha essa música. Eu falei, caramba, eu escrevi essa música. Essa música existe. E aí, enfim, Alucinação Infinita hoje em dia é pra todo mundo a melhor música. A música que eu menos me empenhei pra escrever. Isso é muito engraçado. Então, eu gosto muito dessa música. Bom, Eutanásia é uma música também bem pessoal. Eu acho que é tão pessoal quanto o Prelúdio, assim. Ela é uma música que eu escrevi, na verdade, uma carta de despedida, assim, numa época bem sinistra da minha vida. E aí, depois que eu melhorei, eu peguei essa carta, assim, e coloquei ela em música. Musiquei, assim, praticamente. Então, hoje em dia, eu vejo quantas pessoas elas conseguem se ver nessa música e procurar ajuda porque se identificam comigo e veem que eu tô bem, que eu tô, enfim, com a banda, sorrindo nos palcos, e, enfim, como que alguém passou por aquilo e consegue também hoje em dia. Então, sempre tem esperança, eu acho isso muito legal. Então, é uma música que, por mais que ela signifique literalmente partir dessa pra melhor de um jeito próprio, meio que autossuficientemente, acho que também é um apoio a não fazer isso. Ciúmes é uma música bem óbvia, assim, ela é um sentimento que eu acho que todo mundo sente um pouquinho, pelo menos. E na época eu tava sentindo muito ciúmes, então eu não conseguia guardar aquilo pra mim. E aí eu fui lá, escrevi uma música e, bom, a história toda é real, então é isso. Você sente ciúmes também, Eu normal. gosto muito de como a gente dividiu as guitarras nessa música, de que você ficou no cleanzão, tá ligado? E aí eu vim com o Feito de Leslie de novo, fazendo, tipo, referências também que a gente fez em Anjos, trazendo essas referências antigas. Toda a questão do timbre, eu acho que casa muito bem as duas guitarras, coisa que a gente tentou fazer no álbum sonoramente, né? Que as duas guitarras fossem identificáveis separadamente, mas que elas casassem muito bem. Uma coisa que a gente, quando a gente estava gravando as guias, né? Que a gente, fazendo solo no final, a gente chegou naquela melodia do solo. Isso foi muito engraçado. A gente descobriu essa melodia porque a gente tava solando. A gente tava fazendo tipo um improviso no final. Assim. Aí tipo, acho que foi o Melo, o produtor, ele virou pra mim e ele... O que você fez aí? Aí eu, não sei, foi alguma coisa assim, ó. E aí, tipo, eu toquei um negócio improvisando, um negócio que eu tinha feito, e a gente deixou, porque ficou legal. Sim, aí eu construí meu solo em volta dessa melodia. E aí a gente faz uma dobra também no ao vivo, que eu gravei também a dobra lá. E é um solo muito legal, também foi um solo pensado. Enfim, eu gosto bastante dele também. O baixo também dessa música foi outro que eu me inspirei muito em Paul McCartney e, estranhamente, também em Impala. Me inspirei bastante. E, bom, ele vai seguindo também a cadência da música, claro. E eu acho que quando vai subindo em Queima Minha Pele Não É Bonito, ele tem quase... Você percebendo... Ele tem essa... Quase que vira um menor com um toquezinho de maior. Então eu acho que eu quis trazer essa dualidade, esse agridoce do sentimento dos ciúmes. Que é isso, né? Tipo, você tá gostando de alguém e tem aquela partezinha de tristeza, quase uma melancolia. E eu acho que eu busquei refletir bastante isso no baixo. E eu acho muito especial nessa música a questão do duetinho das guitarras, que é uma coisa bem cantável, é bem musical nesse sentido. Não é aquele som de guitarra que você só escuta e você não... Você sente parte daquilo, você quer cantar aquilo, e eu acho isso muito bonito. É verdade, é algo cantável mesmo. Eu sou apaixonado pela linha de baixo desse som. Não sabia que você tinha pensado nisso, agora eu vou curtir mais ainda.
Mas também na estrutura rítmica é uma música que eu pensei muito em deixar o espaço para a mensagem e para a letra, que eu acho que é o principal dela, e a bateria ela suportar isso com simplicidade, né? Porque já é um sentimento complexo bastante, eu acho, ciúme, para você assimilar com um ritmo todo serelepe. Então a gente prefere manter a estrutura rítmica de uma forma mais simples também para comunicar bastante o sentimento. E é isso. No geral, é uma música que eu sinto que ela é uma prima de Anjos, é tipo uma meio prima, irmã, uma contraparte de Anjos do álbum, né? Anjos é o lado A, Silvio está no lado B. É a prima lá do B. É a prima lado B, a prima B, exato. Aliás, Porque é uma estrutura que ela é parecida, elas comunicam sentimentos completamente diferentes, mas eu não sei, elas fazem parte da mesma família pra gente. aliás, todo show a gente vai começar a tocar ciúmes. Eu sempre tenho uns 3 minutinhos assim de ansiedade. 3 minutos não, né? Segundos. 3 segundos de ansiedade pra ver se eu lembro a linha, porque eu sempre confundo, tipo, a ideia de Anjos com ciúmes, então eu fico, calma. Qual música que é agora? Completamente diferente, mano. Mas e com relação à bateria, eu concordo que eu acho que ela se satisfaz no simples, mas é um simples bonito, que não é aquela coisa que, ai, vou meter aqui tercinas e. Cara, é o que a música pede e isso faz com que a música fique bonita, sabe? É uma bateria faz o que ela precisa. Da hora. Mais alguma coisa? Não. Marcha. Narciso eu escrevi, na verdade, a ideia do riff eu tinha tido na guitarra, eu tava tocando por algum motivo guitarra. Eu tive a ideia daquele riff muito inspirado em Black Sabbath, mas no fim, escutando a música hoje em dia, ela ficou muito mais Rage Against do que qualquer outra coisa. Mas, bom, a letra fala por si só, né, basicamente uma crítica a pessoas narcisistas que só, né, se enxergam. E eu ouso dizer que acho que é a música mais pesada no sentido de, tipo... Bom, é a única música dropada, na verdade, do álbum. E eu gosto de ter essa centelhinha do metal ali, pelo menos em uma música. Eu acho que ela é aquela música bem... que você olha no show, tá todo mundo, tipo... Eu acho isso da hora. É a banger. Narciso é uma música muito legal de tocar ao vivo, porque quando a gente fez o EP, a gente fez Don't You. E era a música que eu não tocava, não cantava, então era uma música que eu me divertia muito tocando guitarra com Ávila. E normalmente eu colo nele na hora de tocar Narciso, porque a gente se diverte muito tocando. Mas, bom, é isso. Narciso tem uma peculiaridade, assim, eu acho que na questão ali do timbre que eu trouxe com o OC5, que foi um pedal que eu trouxe lá da Inglaterra quando eu fui. Eu trouxe. Ele é um Boss, ele é um Octaver. Então a gente juntou um Octaver e um wah no mesmo som. E aí, na época eu tava ouvindo muito Polyph, assim, e aí uma coisa que eles fazem muito é deixar digitalizar o som. Então a gente gravou a guitarra, o riff do tan 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 tan, a gente gravou isso fazendo no wah, e aí o wah cortando o sinal na hora da volta da palhetada com o OC5. E aí, por conta disso, deixou o som bem digital, assim, parece que é sei lá, um Beat Crush fazendo tuc, tuc, tuc. Eletrônico. É eletrônico, assim, é um negócio, um MIDI, sei lá, alguma coisa meio louca. Tem uma coisa interessante do solo também. Eu me permiti pensar menos e tocar mais nessa, fazer umas coisas meio Zakk Wylde das ideias. No começo ela tem um oitavador também, que é outro tipo de oitavador diferente do que a Lu usou, que é um oitavador, um fuzz, né? Um fuzz octave. Que é um timbre que o Jimi Hendrix usava muito, mas muito, de uma maneira completamente diferente. Ele tocava blues com aquilo. E, pô, é um negócio tão caótico, tão legal, e eu resolvi trazer de alguma forma pra esse álbum, e foi a faixa que eu escolhi pra colocar. O resto é wah, porradeira e notas rápidas, carros velozes e propaganda da Brahma. Brahma não, pô. Tá mais pra Heineken, mano. Heineken, pode ser. Budweiser. Não bebam. Não bebam. E não dirijam também depois. Propaganda de metanol, né? Cara, Narciso é nosso rockzão, acho que do álbum, né? É o drop D ali, abaixa um tom, que o negócio vai ficar grave. A bateria também, como a Ray disse, a inspiração da letra foi sobre pessoas narcisistas e autoadoração, autoveneração. Eu quis colocar tambores ali no refrão, nesse sentido de ritualístico também. E é isso, acho que ela é a música mais diferente do álbum, né? Tanto pela voz da Ray, mas tanto quanto pela proposta dela inteira, dela ser um tom diferente. E é isso. Eu tenho mais uma coisa engraçada sobre essa música, que eu lembro quando eu fui gravar a voz no estúdio dessa música.
Começa de novo. Eu lembro que quando eu fui gravar o vocal dessa música no estúdio, foi engraçado. Que eu tava lá pronto pra cantar. Aí o Melo virou pra mim e falou: Cara, canta essa música, imagina que você é um cara de tipo 2,5 metros, botando respeito nas pessoas. Imagina eu com meu 1,60 cantando essa música, tipo, me imaginando, tipo, mano. E aí ficou. Foi engraçado isso. Ares é uma faixa. É uma das faixas que eu mais gosto, na real, do álbum. Talvez seja a segunda, competindo ali com a Alucinação Infinita. E eu compus os riffs, né? Dessa parte são 3, se eu não me engano, então fiquei responsável por essa parte. A Lua, em contrapartida, escreveu a letra junto com o produtor que fez o álbum com a gente, o Melo. E, na verdade, tinha uma... Ela demorou para ter uma letra, na verdade. A gente tinha os riffs muito bem definidos, assim. A música inteira pronta e só faltou a letra mesmo. E aí a Lua não tava conseguindo fazer uma letra. Tipo, tava difícil. E aí ela chegou com outra versão que se chamava Afrodite, que era uma música que fazia referência a outro tipo de divindade. E só que aí, enfim, não ficou tão legal quanto o Ares. E aí escreveu junto com o Melo a letra, né? Eu gosto muito dessa música porque ela começa com um solinho bem simples de slide, né? Que é em um dobro, que é um violão de metal, de aço. E ele faz referência, claro, ao blues, né? Ao blues antigo, principalmente, que eles tocavam com violões e faziam linhas de vocal no slide, né? Tipo Robert Johnson, Elmore James, esse tipo de artista. E, enfim, trazer um pouco dessa referência, um pouco dessa pegada para uma música que depois virou rock, me lembra muito o que eles faziam nos anos 70 e nos 60, de transformar o blues no rock, né? Porque o rock veio do blues, essencialmente, né? Então é isso, eu gosto muito dessa música porque faz referência às músicas que eu mais adoro, que são os blues, né? As músicas de blues. Então, sobre a letra de Ares, eu realmente não tava conseguindo escrever uma letra pra Ares porque eu não tinha entendido o que essa música significava. Tipo, não tinha sacado, sei lá. Eu ouvia a música sem a letra e eu falava, mano, mas que porra que eu vou escrever pra isso aqui? Tipo, o que isso aqui significa? Tem 3 partes a música, completamente diferentes uma da outra. Que, tipo, aonde que se encaixa a harmonia nisso aqui, melodia? E, enfim, aí não entendia, assim, pra onde, que lugar que essa música iria. Bom, o Melo é um produtor musical, ele é produtor musical. E aí eu chamei ele pra compor essa letra comigo, porque ele também é compositor, enfim. E realmente ele trouxe ideia e falou, cara, não te lembra meio Guerra essa música, alguma coisa assim? Eu falei, pô, pode ser, sei lá. Aí, tá bom, não tinha pego muita brisa ainda. E aí, realmente teve um momento que eu entendi, assim, pra que lugar que iria. E aí eu percebi que o álbum, ele era basicamente uma grande luta, assim, o tempo todo, uma luta interna. E no final dele, seria muito legal se a gente colocasse uma música que concluísse as coisas, sabe? Tipo, uma música que deixasse claro como a gente ganhou dos nossos sentimentos ruins e, enfim, a gente continua aqui independentemente de qualquer coisa. Essa música, pra mim, ela tem muito um quê de Kashmir do Led Zeppelin. Em alguns momentos, e eu acho isso muito da hora, desde o primeiro momento que eu ouvi. Com relação ao baixo, ela tem várias nuances. Aquela parte que entra no "E o que será de mim?", que a bateria vai fazendo junto com o chimbal. Faz o Strokes, você faz o Steve Harris. Exatamente. Ele tá fazendo Strokes e eu me inspirei muito em Stranger... Não, calma. Somewhere in Time. Não, Strange na Strangeland. Eu me inspirei muito em Stranger in Strangeland do Iron Maiden, que fica justamente a bateria com o baixo. Na gravação acho que não dá pra ouvir tanto, mas no ao vivo a gente faz isso bem marcadão, assim, a bateria junto com o baixo. E eu acho muito da hora que ela tem um breakdown bem da hora, assim, tipo, riff, tanantes. Eu acho isso bem metal no meio da música, que tem uma outra vibe, eu acho isso bem legal, essa mistura de elementos. E é isso, eu acho que, pra mim, se você pegar o acorde final, tem essa sensação de uma conclusão, mas ao mesmo tempo é quase uma questão pra mim, não é um ponto final, é quase uma interrogação de... Contínuo. Exato, pra onde vai aquilo, né? E eu gosto muito dessa... que é uma ambientação muito grande nessa música. A música inteira, ela tem uma... Você sente parte do espaço, assim. E esse final deixa aberto pra essa interpretação de o que vem depois, o que será de mim. Muito. Eu sinto que essa música ela faz uma contraparte perfeita com o Choro, que é o começo, né? Que, novamente, entra um instrumento de cada vez, e Ares também, né? Começa com a guitarra, com o blues ali, que é a matriz do nosso guitarrista. E o jeito que ela vai contando a história também, entra a bateria, entra o baixo devagar.
E ela tem várias variações rítmicas também. Ela vai pro Led Zeppelin, ela vai pro punk uma hora, ela vai pro Strokes, Caramba. aí ela vai pro metal. Então eu sinto que ela conclui o álbum de uma forma completamente confiante, né? No sentido, porra, a gente passou por tudo isso, mas perder a guerra realmente não é uma solução. E. Opção. Opção. A gente passou por. Sabe a letra da banda. A gente passou por tudo isso e perder a guerra realmente não é uma opção. E ela deixa aberto pro que tem por vir da Venere, tipo, de uma forma muito legal, com um sintetizador no final, que parece que é uma nave decolando também. Então, cara, é uma das músicas mais divertidas de tocar, sem dúvida, tanto de ouvir quanto de tocar no show. É nosso. Acho que é um momento mais. Puta que pariu. Vamos. Arregaçado, Acho que o show inteiro é assim, na verdade, mas essa também. Então. Quando a gente tava nos últimos dias de gravação, assim, antes de mandar pra mix, eu colei no estúdio que a gente tava gravando algumas coisas a mais, tipo uns floreios, assim, e aí eu tava adicionando aquele negócio dos sinos e tal, nas músicas. E aí eu tive uma ideia, eu não lembro, acho que a Sofia também contribuiu, que ela tava lá tirando foto, e a gente pensou, tipo, nossa, seria muito legal se o álbum terminasse de uma maneira e se conectasse com o início do álbum, né? Tipo, para as pessoas ouvirem em loop. E aí foi uma coisa, tipo, como se fosse um vinil voltando e tocando várias vezes, como era antigamente. E aí eu falei, mano, no final termina com um acorde de violão, né? E eu falei, cara, pega uma das frequências desse acorde, copia e coloca no início de Eu Choro. Então, antigamente Eu Choro começava do nada, né? Hoje em dia, no final, como saiu, tem a frequência do violão de Ares, do final. Então, a frequência que tem no final do álbum, que termina o álbum, é a mesma frequência que começa. Se você colocar Eu Choro pra tocar agora, faça isso. Se você colocar Eu Choro pra tocar agora, você vai ver que ele tem um no começo, assim, tipo... É o violão do final de Ares, uma frequência. Se você colocar o disco ao contrário, você vai tocar Ares. E é isso, então é uma coisa que repete, fica repetindo, é bem maneiro. E uma curiosidade em relação a Ares é que ela foi a primeira música a ser revelada oficialmente do nosso álbum no clipe de Ego, que foi o nosso primeiro clipe. Então a introdução com o nosso divo ali entrando, subindo a escada, foi simplesmente assim na hora da edição. Cara, o que a gente tem pra liberar? Que putz, tem essa guia de Ares, que não era nem a versão final. Não. Falei, cara, tá perfeito. Então ficou. Foi a última música do álbum, mas foi a primeira a ser revelada em easter egg no nosso primeiro lançamento de clipe do Divino. Eu acho que como foi um processo longo, né? Não foi uma coisa que a gente gravou em uma semana. A gente foram quase 1 ano e meio, né? Gravando o mesmo álbum. A gente enrolado. Mas a gente foi amadurecendo as ideias e foi muito legal vendo a música se construindo como sua forma final, assim. Até a parte da pós da gravação, a gente passou por vários recalls. Pra quem não sabe, o recall é quando você, por exemplo, manda pra pessoa mixar e você pode pedir pra pessoa mudar mais alguma coisa. A gente fez isso, tipo, inúmeras vezes com cada uma das músicas. E eu acho que é muito doido ver as músicas amadurecendo. E não só as músicas como músicas, mas a gente como banda. E a evolução da questão do EP pro álbum. Acho que esse álbum traz muita diversidade, muitas nuances, várias mensagens que a gente queria passar. E acho que para um primeiro trabalho como banda, estamos muito felizes. Sim, de fato, o Divino, ele para mim significa todo o trabalho da minha vida musicalmente resumido em um álbum só. Então, até o lançamento dele, não teve nada mais importante que eu tenha feito na minha vida. Então, para mim, esse álbum resume toda a minha existência até agora. Então, realmente, eu amo esse álbum com todo o meu coração. E fico muito feliz de ver o resultado que ele tá dando e ver as pessoas ouvindo ele. Porque sinto que a minha história é a história da banda, a história dos demais. Tá sendo ouvida e tá sendo usada pra... tá sendo contada e tá sendo usada pra conseguir, enfim, localizar muita gente na vida delas e esse tipo de coisa aí, sei lá, pô. Falei. Eu acho que é muito gratificante agora que a gente lançou o álbum, como as pessoas estão mais em contato com o nosso universo. Então, quando a gente faz os shows, agora os últimos shows que a gente tem feito depois do lançamento, cara, a galera tá cantando, a galera tá engajada, isso é muito legal. A gente fica muito feliz porque, enfim, mostra que a galera realmente parou pra ouvir o álbum, parou pra, enfim, dar atenção, não só pra uma faixa, mas sim pra todas, ouvir a coisa como uma experiência completa, que eu acho que é muito importante, né? Acho que o artista que se propõe a fazer álbuns pensa o álbum como uma obra
completa, né? Que geralmente se esgota por si. Então é muito legal ver que a galera tá realmente engajada nisso, ouvindo todas as músicas. E, enfim, deu um trabalho, né? De fazer tudo, então é muito legal. É um muito bom ver o seu trabalho sendo valorizado de alguma forma. A gente vê isso na prática, em todos os shows que a gente faz, né? Aqui em São Paulo. E depois de passar um vídeo inteiro da gente percorrendo faixa a faixa, falando um pouco, né? Não dá pra falar tudo sobre tudo que a gente sente em relação às músicas e como foi cada processo de cada coisa, porque foi um processo de realmente 1 ano e meio fazendo tudo isso. Mas é extremamente gratificante a gente ter um álbum, ter uma história para ser contada que tem um início, um meio e um fim. Que passa um sentimento em homogeneidade ali com o que a gente estava sentindo nessa época, que seta essa fase nossa. Então a gente deseja que depois que você assistir esse vídeo, ver os faixa a faixa e tudo que significa pra gente, você tenha uma perspectiva maior e consiga ouvir esse álbum com mais profundidade ainda que você já talvez tenha ouvido. Porque, cara, a gente fez um álbum para ser atemporal, não foi para ele fazer parte de uma época e ficar datado ali. Realmente, o Divino, ele é a hipérbole dos sentimentos humanos e a gente espera que esse álbum ele possa alcançar você da mesma forma que de onde a gente tirou o sentimento desse álbum, que chegue a você também. Peraí que a gente quer ver a revelação ali, ó. A revelação. Eu acho que é menino, vocês acham que é o quê? É menino. Acho que é menino também. Eu acho que é menina. Vou mostrar na câmera. Mostra lá, é menino. Vai, vamos. É Menina. Vai explodir, hein? Vai ser rosa. Menino, menino. É menina, é menina. É menina. Galera, é menina, eu sei das coisas. Ih, caralho. É menina. É não binário! Caralho! Família! Ah, falei que era menina, família. É rosa. Eu falei que era menina, carai. Ah, respeita, carai. Eu sei dos gêneros, carai. Nós somos a Venere e Vai Vênus e esse foi nosso Faixa a Faixa. Tchau! Perfeito acabar assim. Dessa câmera aqui. Nossa, Ah, legal. agora o seu mais estético. Como você faria um chá revelação? É menina, vai. Tá sujo aqui? Tá sujo aqui? Tá sujo aqui?